Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas, seguidores do Sem Ensaio, amigos e parceiros do Terra, Cucamonga, todo mundo. Tô aqui com meu amigo Luiz César Pimentel e Mário Rosalino nessa mesa, nesse dia especialíssimo, para conversar com um dos meus maiores ícones, um dos caras que inventou o punk e a porra toda no Brasil, Clemente Tadeu Nascimento. Salva de palmas, Clemente. Agora... Eu falei que eu que ia começar hoje, né? Que eu que ia entrevistar hoje. Que lindo, me senti alguém agora. É a primeira vez que eu te entrevisto. Você já me entrevistou umas 3 ou 4 vezes, desde o Show Livre e podcasts afins. Eu acho que a gente tem que começar essa entrevista não falando só de tudo que você já falou de punk, mas falando da sua vida pessoal. Cara, antes de você ser punk, qual era o seu rolê? O que você ouvia? O que você fazia? Cara, eu... roqueiro. Roqueirão? Turma da Carolina, a gente ouvia... Foi na Turma da Carolina que eu descobri Stooges, MC5, New York Dolls, aquela coisa toda. Você tinha quantos anos? Tinha uns 13, 14 anos, né? Aí eu conheci o Douglas Vizcaíno, que é o primeiro guitarrista que é o guitarrista do Resto de Nada, né? Fundador do Resto de Nada. Sim. Conheci ele na escola e tal. Ele tinha ido ver Tommy, né? Sim. E aí o Tommy tinha censura para 16 anos, ele tinha falsificado a carteirinha, que ele tinha 14, eu 13. E aí ele me contou Tommy. Nossa, do caramba. E você conseguiu ver? Não. Não censura vi no cinema. Brutal. Mas eu gostei mais da versão que o Douglas me contou do que o Tommy em si. O filme... Tá. E o punk veio logo depois ou você ficou Aí veio logo anos, depois, assim? porque eu conheci o Douglas em 76, aí conheci a Turma da Carolina, e aí, aí Ostrogodos, os caras já andavam de jaqueta de couro, calçadinhos. Já era gangue ali de roqueiro? Porque Tinha gangue, já a pegada gangue? A gangue é a sua turma, do seu bairro. É que você não vai sei, falar assim, eu vou sair com a minha turminha do bairro. Vou sair com a minha gangue. Os caras estão de jaqueta de couro, nossa, mãe, cheguei com meus amiguinhos, minha patota. Não. Nós somos uma gangue, nós andamos juntos, então... Mas era a turma do seu bairro, né? E aí, quando chega a 77, a gente começa a ouvir falar de punk e tal, mas no final de 77 começaram a chegar os discos, né? Porque na Vila Carolina a gente comprava muito disco importado, né? Tinha muita coisa rara. Vocês tinham acesso? Ou era o Kid... Tinha. Uma vez você falou do Kid Vinil, que o Kid Vinil que conseguia as paradas. Não, o Kid Vinil era um dos caras que frequentava lá a Vila Carolina. Eu conheci o Antônio Carlos. Antônio Carlos. Sim. Acho que eu conheci ele em 78. Ali que a gente frequentava a Wop Bop Discos, né? Que era na galeria do rock. Só tinha uma loja que era a Wop Bop. Então você comprava disco ou no Museu do Disco ou na Wop Bop. Ou você conseguia em Santos. Aí eu conheci quem? O Valtão da London Calling. Ele é de Santos. Sim. Conheci ele em 79. Porque ele tinha disco. Pode crer. Então, e assim, era aquela coisa, né? O Pimentel comprava um disco, você comprava outro, o Mário comprava outro, a gente se reunia em casa, a gente tinha 4 discos. É isso. E aí você imagina uma turma de 50 caras. Tinha uns tipo Barão tinha disco pra caramba. Eu comprava 1 ou 2. Mas a gente ia lá e gravava todos do Barão. Pode crer. Né? Então... Pode crer. E os grupos de discussão provavelmente eram nessas lojas, na Wop Bop. Sim, era isso. Tinha um fanzine da Wop Bop, que era muito legal, contava várias histórias. O René Ferri e o Antônio, os caras, mano, super... O fanzine era maravilhoso. Desculpa, vai lá, Luiz, vai lá. Teve um momento, eu acho que, para contextualizar, principalmente pra garotada hoje em dia, que pro punk eu acho que foi quando saiu a revista Pop e lançou o punk rock, né? Que lançou um disco que daí descobriu-se porque a gente não tinha acesso. Então, é a lenda, né? A gente já tinha. Por exemplo, a coletânea mais legal pra gente era uma coletânea inglesa da Beggar's Banquet, chamada Streets. Tinha um monte de banda que metade eu nunca mais ouvi falar. Entendeu? A gente era os caras que gostavam de coisa nova e tal. E tudo rolava na casa do Gustavo, porque a gente tinha uma equipe de baile.
Baile de rock, você tinha que ter uma equipe. A nossa chamava Hell's Dolls, que era, né, o New York Dolls e os Hell Angels, né? Então, a gente ia dar baile na Portuguesinha, nos lugares, que Portuguesinha onde? Vila dos Remédios, né? No Construção, que depois os punks começaram a frequentar, tudo isso aí era o próprio templo que os punks frequentavam, se chamava Templo do Rock. Então, antes de ser o lugar dos punks, a gente dava baile lá. Então, você levava todo o equipamento e levava as fitas. E era a sua gangue, era a sua turma que fazia isso. Era a nossa turma que fazia. Era o Gustavo, que tinha o equipamento, né? Que era os pais deles eram italianos, o nome dele é Costabile Nicoletta, né? E aí tinha um puto equipamento legal. A gente gravava as fitinhas e tal. Aí chegou a coletânea, né? A Pop Apresenta o Punk Rock. A gente adorou, porque tem várias bandas legais. Tinha banda que a gente não conhecia, Stink Toys, uma banda francesa. Mas uma banda é essa? Tipo, foi uma coletânea que fez sucesso, mas assim, pela periferia toda, né? Uma garotada se introduziu ao punk através dessa coletânea. Mas na Carolina, não. Na Carolina a gente já era mais uma. O Kid frequentava a Vila Carolina porque a gente tinha muito disco. Então, eu tentei me filtrar, de certa maneira, muito moleque ali, ficava vendo vocês, quando já virou uma coisa central ali na punk rock do Fábio. Ah, sim. E aí já era uma outra época. Aí virou uma certa comunidade ali central, sim. Que daí saiu o Começo do Fim do Mundo, o Grito Suburbano, que é o disco assim que mudou minha vida. O Grito Suburbano Por exemplo, o Fábio, dono da punk rock, era meu vizinho. Ele era dos Ostrogoths. Ele também tinha uma equipe de baile, ele dava. A gente ia quando ele ia discotecar, né? Que hoje seria isso, né? Ele ia discotecar. O Fabião, ele tocava. Antes do punk, ele tocava muito. O que hoje a gente chama de rockabilly, mas era rock and roll dos anos 50, os originais. Né? Que na época a gente chamava de brilhantina. Meu pai falava da brilhantina. Falava, vamos lá ouvir uns brilhantina, Fabião vai discotecar. Por quê? Porque era um rock de 2 minutos. Você entendeu? A gente não gostava do rock vigente, que era muito chato. Você ficar ouvindo lá Já tava o progressivo rolando, era o progressivo, né? Rolando. E isso tocava no rádio. Então, isso Emerson, Lake and Palmer, essas coisas. Passava na Globo, à tarde, lá, o Big Boy. Tô aqui lançando. Então, pra gente que era alternativa, era coisa de Playboy. Você entendeu? Porque o rock era moda. Então você dançava nos bailinhos. Saiu o disco novo do Black Sabbath. Vamos dançar Changes, porque tocava as lentas, né? Nos bailinhos, também todo mundo lá, a mina, o cara meio hippie, entendeu? Você visse de hippie, cabeludo. Os encontros amorosos se davam com Black Sabbath nas músicas mais pop. Porque assim, esse era o pop. O rock era popular. O rock tocava na rádio. E vocês eram punk sem saber que eram punk? A gente era punk sem saber que era punk. A gente não gostava disso. A gente gostava do rock and roll dos anos 50, porque tinha rebeldia, tinha jaqueta de couro, tinha porra, tinha preto, tinha branco. O rock lá só tinha branquinho. O Peter Frampton lá. Virtuoso, que estudou na Universidade X, né? Peter Frampton, o disco que mais vendeu. Eu vejo os roqueiros antigos falando, o disco que mais vendeu. Isso era chato pra caramba, porque o disco que mais vendeu, ou seja, vendeu pra todo mundo. Todo o carro cheio de Playboy, saindo com as minas lá, tava tocando aquela merda. Peter Frampton, né? Como dizia um amigo meu. Alive. Exato, então, e a gente eram os caras mais alternativos, gostava de uma coisa. Aí, por que a gente foi ouvir Studios, MC5 e tal? Porque ninguém conhecia. E acho que só pra trazer um pouco pra galera que tá escutando a gente aí, pros nossos seguidores aí do Cucamonga Insta, do TR Entreter, acho que pra entender, pra trazer vocês pra realidade, assim, tipo, acho que pra quem não sabe quem é o Clemente, assim, né, cara? Tipo, ele é tipo, a história do punk rock tá aqui na mesa hoje, assim, tipo, pra mim, que perto de, tipo, da sua história, eu sou um moleque, assim, pra tá com vocês três aqui, tipo, eu tô com 3 pessoas que são muito foda, assim, como referência. Mas eu sou uma criança diante do rapaz aí. Tô falando como referência, assim, acho que, e é muito louco tá aqui com vocês, então, assim, tá nessa mesa trocando ideia já é legal pra caramba, vou ficar até quieto só escutando as histórias. Mas acho que uma das coisas que eu queria te perguntar, que você falou assim, pô, a gente começou escutando MC5 e tal, pra você que é uma referência do punk nacional, assim, tá?
Você falou de MC5, você falou de bandas gringas, mas aqui no Brasil, assim, tipo, qual é a referência da referência punk, assim, pra mim? A banda preferida da galera era o Made in Brasil. Porque o Made in Brasil Brasil era 3 acordes, os primeiros discos da Banana, todo mundo, Made. Eu lembro que Acabei de ler o Noites Tropicais do Nelson Mota, ele fala do Made in Brasil, do primeiro álbum. Era a banda. A gente ia. Eu lembro, teve um show do Made no ginásio do Corinthians, né? E o Ostrogoths foi em peso, e tudo de jaqueta de preta. Eu nem usava ainda, né? Jaqueta preta. Eu tinha uma jaquetinha marrom que eu pintei de rua atrás das costas. A zona mó pivete, ficava olhando aqueles caras. Os caras, pra mim, era tudo grande. Depois deu. Pois eles ficaram pequenos, Ficaram né? baixinhos, Clemente. Aí eu olhava aqueles caras e tal, e a gente chamava eles de Ostrogoths por causa do salão que eles frequentavam, que era o Ostrogoths, né? Mas eles não tinham nome, né? Mas os Ostrogoths, que eles iam que era onde o Fábio tocava. E aí eles assumiram o nome, eu vi que eles estava tudo escrito nas jaquetas deles, Jacos Pretos, porque alguém do Made falou, a gente vai dedicar essa música aos caras de Jacos Pretos que estão lá no fundão, que eles iam sempre nos shows do Made in Brasil. E aí... Então foi a referência do rolê, primeira brasileira. Primeira brasileira. Aí saiu foto deles na revista Pop e tal. Tava o Herman, os caras lá. Olha, o Herman, o Pio, o Cavalo. Os caras estavam no show do Made. Fodido. O Made era a referência. E aí eu ia na São Bento com o Douglas, né, que depois virou guitarra, né? A gente fundou o Resto de Nada junto. Ver show do Rock da Mortalha. Que era uma banda onde o Black Sabbath tinha parado, eles ali ficaram. E os caras, mano, tocava pra caramba. É considerada uma das primeiras bandas, a primeira banda de heavy metal brasileira, né? Até na Argentina, todo mundo, Rock da Mortalha era a banda. E a gente ia ver o show deles. Aí eram 3 bandas, né? Era o Rock da Mortalha, a Múmia e o Sepultura. Um outro Sepultura. O outro Sepultura, né? Que existia um outro Sepultura, né? Mas não era aquele de Brasília, era um outro que eu também não cheguei a ver show. Ainda teve um outro Sepultura. Que eram essas 3 bandas. E a gente, né, era Rock da Mortalha, a Múmia e Sepultura. As 3 bandas faziam shows juntos, e a gente ia. Na São Bento, isso. Na São Bento. Aí eu vi um show do Rock da Mortalha na 24 de maio, num lugar que eles alugaram, não tinha lugar, né? E aí chegou o punk rock. Aí mano, esse negócio de punk rock é legal. E vocês já estavam lá. A gente viu que era o que a gente Vocês já estavam lá. mais curtia, porque era música de 2 minutos pra dançar e tal. E aí você via as revistas, todas as revistas falando de punk rock virou, né? Quiseram lançar o punk rock como uma moda, né? A revista Pop, como ser um punk, você tem que pregar um alfinete na... Aí saiu a coletânea, mas não colou o punk como moda, né? Classe média e tal. E aí ele cresceu naturalmente pela periferia. Pela periferia de São Paulo. Exato. E pelas periferias, sei lá. E aí assim, você tem que pensar assim que isso, 77, 78, 79, é a primeira geração punk. Né? Sim. Que no mundo inteiro. Isso, no mundo inteiro. E tal. E a gente... Tanto é que em 79, quando morre o Sid Vicious, todo mundo fala, o punk acabou. E aí qual que era a frase que os punks falavam? O punk morreu, mas eu ainda estou morrendo. Estou no caminho. E aí, Condutores de Cadáver, nasce a minha segunda banda. Começa a pipocar a banda. Aí vem um monte. Nasce o Cólera. Então aí vem Cólera, Fogo Cruzado. Aí começa a nascer Condutores. O Condutores era a banda que organizava os festivais. Então, o primeiro show do Cólera foi com o Condutores de Cadáver. O primeiro ensaio que o Cólera fez com um instrumento foi no nosso ensaio. A gente tinha equipamento, tinha bateria, tinha ampli, os caras não tinham. Então a gente, vem tocar aqui, vem ensaiar. Aí foi o Redson lá. O Redson era baixista. Tinha um vocalista, o Quino. Aí o Elinho, que tinha entrado no lugar dele, no Resto de Nada, era guitarrista. E o Pierre. Aquela formação clássica isso é 1980. Não, então, já passou 77 há algum tempo. E aí, o punk tá... Tipo, a gente era punk porque a gente gostava do som. Tipo, acabou a moda. Então a gente falou... Vamos continuar A gente gosta disso aqui. E a coisa começou a pipocar até que o Exploited lança Punk's Not Dead.
e entre primeiro lugar na parada... Exploited. E entre primeiro lugar na parada independente inglesa. Então, o punk sai da parada oficial... Da né? coisa Porque, de estar numa revista, de estar numa mídia porque grande. você tem que pensar que Buzzcocks, essas bandas, elas faziam sucesso na Inglaterra. Elas tocavam na rádio. Elas estavam em primeiro lugar. Segundo Sex Pistols, chegou em primeiro lugar na parada. Clash, Sex Pistols, Buzzcocks. Eram bandas Six Little Fingers. Eram bandas que faziam sucesso. Não era aquela coisa, essa coisa alternativa, punk lá. É a segunda geração. E aí... E é uma segunda geração que vem 4 anos depois, né? Exato, Muito 4, louco como 5 é. anos depois. Pau, rápido já. Então, quando o Exploited lança Punk's Not Dead, aí a gente começa a ficar, caramba, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu começo a ouvir a hardcore. Hardcore, que é hardcore? Pode crer. Aí chega a coletânea Flex Your Head no Fabião. Flex Your Head, eu tenho essa. Mano, essa Flex eu tenho. Your Head, as bandas hardcore, que é a hardcore. Aí eu vi o Minor Threat tocando One Two X do Wire, eu falei, Sim. isso é hardcore, né? E eu, mano, ficamos todo mundo louco. E aí, o Inocentes tem que ficar mais hardcore. Aí já tinha o Inocentes, aí já come... Aí é essa geração, Moicano. Mas houve uma cisão Houve, geracional? Né? Sim. Ou vocês estavam todos juntos? Não, os Porque punk... sempre há uma... No punk sempre há uma ruptura. Não, os punk mais velhos falam, esses moleque hardcore aí, estão estragando o punk, vão bater Estão cagando tudo. Os caras dançavam lá o punk. Bonitinho. Os caras falaram, não dá pra dançar isso não. E aí que começa essa coisa toda, punk rock discos e o punk é descoberto no Brasil. E era tipo uma comunidade, né? Porque assim, você vai... É difícil você hoje pensar que qualquer pessoa lança uma música, cara, 5 minutos depois o bagulho chegou lá do outro lado do mundo porque tá no Spotify, né? Exato. Naquela época era um cutucando o outro. Então, mesmo, né, só que velho? é nessa época que o punk vira uma comunidade mundial. A gente começa a escrever carta pra Finlândia, pra Itália. Tinha uma banda italiana, nossa, a gente gravou uma fita demo pra eles, pra mandar pra eles, que você gravava um ensaio e mandava pro cara. Demais. Né? E aí a gente falava um palavrão no final, fanculo, não sei o que, mandava pros caras, os caras devolviam. Era uma comunidade mundial. Tinha uma banda polonesa que a gente escrevia pros caras. E aí a gente tinha lançado o compacto já, né? Falou, vamos mandar o compacto para vocês e tal. Eles, pô, legal, vocês podiam, né? E vocês querem mais, né, mais algum disso daqui? Eles, não, a gente quer café. Aí mandamos café pros caras. Eu tenho até hoje o compacto dos caras. Então, virou, a gente começou a escrever para Maximum Rock and Roll, sair na Maximum Rock and Roll. Você tem aquela matéria do punk brasileiro lá dos anos 80 na Maximum Rock and Roll? Você tem esses Cara, isso quando eu casei ficou na casa da minha mãe, minha irmã já Alguém me mostrou isso esses dias dentro de um plastiquinho, assim, falando, olha... Falei, caramba, nunca nem tinha ouvido falar. Mas não era uma matéria, foram várias, né? Porque a gente era da cena mundial, né? Do punk rock, entendeu? Então aquelas bandas Ratus e tal, a gente recebia demos dos caras. Depois a gente começou a receber os primeiros discos independentes, entendeu? Cara, é muito dado. Eu lembro... fico tentando imaginar a molecada agora ouvindo o Clemente falando tudo isso, Maximum Rock and Roll, Ratus, Zine. Você acha que essa troca... Meu Deus, muita informação. Uma curiosidade que eu tenho é porque o punk, ele antecedeu fisicamente as coisas ao rock brasileiro, ao metal. Ele lançou antes discos, sim. Ele formou lojas antes, ele fez toda essa comunidade se tornar realidade física antes dos movimentos, que eram os caras mais fodidos de grana e conseguiram fazer antes do que os... Era justamente por essa troca. Se você pensar, o Sepultura, ele entrou nesse vácuo, por causa do Ratos. Entendeu? Porque assim, a gente já se correspondia com essas bandas e tal, a gente não Existia ia uma pra lá. Estrutura já. Exato. E já os caras já conheciam. Quando eu cheguei na Finlândia, tava na Finlândia, tocamos na Finlândia, aí tem um day off lá, a gente enchia na cara. Chegou um finlandês, parecia um viking, assim, pô, mano, vou te pagar uma cerveja. Eu, não, faço questão. E vou te pagar um drink aqui, uma bebida típica deles, que eu não lembro o nome. E tal, daí ele falou, pô, eu tô muito feliz que só faltava ver vocês, né, que eu tinha visto, ele falou, já vi o Cólera, o Olho Seco, o Rato, só faltava vocês, porque era a gente lançou o disco na Alemanha,
Tipo, mas o que é lançar disco? Mandava a fita pro cara, o cara punha lá e mandava botava um vinil. Exato. Então era uma comunidade mundial e a gente acreditava que ia fazer uma revolução. Mas vocês fizeram, cara. Então, mas aproveita e conta do manifesto. O manifesto? É. Cara, o manifesto é louco, né? Porque foi a primeira entrevista que a gente deu, e a primeira entrevista que a gente deu foi pro Bivar, né? Que o Bivar. Porque assim, saiu uma matéria no Estadão, né, descendo o pau nos punks, falando que os punks, né, baderneiros, violentos, baderneiros, tomavam leite com limão pra vomitar, assaltavam velhinha no metrô e tal. E aí a gente se reuniu na Punk Rock Discos e os caras, mano, Clemente, né, escreve aí uma carta-resposta, porque eu tava na faculdade e tal, e o meu texto era melhor. Legal. Aí escrevi a carta-resposta, mandei pro Estadão. Não, o punk é um movimento e tal. Tem isso aqui. É claro que legal. É claro que tinha os caras que tomavam leite com limão, os caras que assaltavam velhinha no metrô, mas não era só isso. Né? Tinha que explicar pros caras. Aí, e a gente tinha feito um show, um festival, onde alugaram 3 ônibus da antiga CMTC para levar os punk da Zona Norte pra Zona Sul. E eu apostei com os caras da Zona Sul, falei, a gente vai levar mais cara da Zona Norte do que você tem lá. Uhum. O Diabo, que era o cara lá da Zona Sul, falou, Diabo, o nome do cara. Vou falar com o Diabo hoje. O Diabo, vão nada, mano. Desceu, quando parou 3 ônibus, assim, começou a descer. Ele, porra, cara. Né? Mas, e aí escrevi, falei, olha... a gente tá fazendo festival pela periferia, a gente já tava fazendo as coisas, a gente não tinha sido descoberto ainda. E aí o Estadão publicou a carta, e aí, tipo, se a carta saiu no domingo no Estadão, segunda-feira apareceu o Bivar lá, apareceu o pessoal do Olhar Eletrônico, Fernando Meirelles, aquela galera toda para fazer um documentário. E aí o Bivar, mano, começou a andar com os punks. Frequentar. E aí ele escreveu a primeira matéria, ele trabalhava para a Gallery Arnold, que era a revista mais chique de São Paulo. Ou seja, né? A primeira entrevista do movimento punk foi para a Gallery Arnold. Aí a gente ia para casa do Bivar, eu com a Calegari, lá ficava tomando vinho e tal, não sei o quê. Aí eu digo, Bivar, Clemente, por que você não escreve um manifesto punk? Manifesto, Bivar? Sim. Daí ele falou que ele tinha foto minha, eu lá na máquina de escrever dele, lá digitando o manifesto, e atrás de mim, porque ele morava com o Patrício Bisso, tava todas as plumas do Patrício. Mandando o manifesto punk. Entendeu? E era engraçado, quando a gente chegava na casa do Bivar, batia na porta, o Patrício Bisso abria a porta, assim, olhava pra nossa cara, Bivar, é pra você. E pá! Fechava a porta? Demorou anos pra gente muito fazer bom, cara. amizade com o Patrício Bisso. Eu olhava e falava, nossa, esse lixo, esse caco de gente, né, mano? E aí começa o lance. Só que a gente já escrevia pro mundo inteiro, a gente já... Eu lembro que eu tinha recebido uma carta de um americano. Eu já tinha formado Inocentes, mas puta, a carta chegou anos depois. O cara tinha ouvido Condutores de Cadáver. Ele, eu moro numa cidade, né, classe média, no meio oeste americano aqui. A única coisa que me deixa feliz é ouvir Condutores de Cadáver. Eu, nossa, coitado desse cara. Condutores de Cadáver. Pobre rapaz. Um barulho infernal. E quando que você se deu conta, tipo assim, que o manifesto, que o Inocentes, né, acho que porque a galera talvez não tenha consciência, né, do que foi o Inocentes. Quando que você se deu conta ali, se é que naquele momento você se deu conta, ou você se dá conta hoje, que aquilo ali, você tava fazendo história pro punk brasileiro, e não só pro punk, né? Punk do mundo. Não só pro punk brasileiro, mas pra música brasileira e movimento global, assim, cara. Cara, a gente não imaginava, todos os discos que chegavam tinham a caixa postal. O cara é um punk que nem eu, vou escrever pra ele. Você não tá, estou fazendo história, eu tô... Ela fez, né? Tô aqui, né, movimentando uma cena que é super legal. Coletiva, entendeu? Lá, e muita gente teve que aprender inglês para poder escrever as cartas, né? E tal, então você não tem uma dimensão da coisa, você tá fazendo o que é necessário.
pô, temos que organizar um festival, porque a gente quer tocar. Tem que ter uma paz entre a ABC e São Paulo. Quando o Inocentes... Demorou, hein? Demorou, mas a gente pensou, não, nosso público é pequeno, precisa tem uns caras da ABC lá que não pode vir no show, caramba. Não, tem que unir essa merda. Então, essa praticidade faz com que você faça coisas... Então, e outra, né? Era o famoso do it yourself real. Porque assim, não tinha show de punk. Né? Eu tava vendo um fanzine antigo, os caras falando assim: o primeiro show de punk que os caras viram foi o Condutores de Cadáver. Porque não tinha banda. Você entendeu? Eles viam as coisas inglesas, às vezes parecia um clipe na TV, mas qual que é a referência que eles tinham de punk ao vivo? Nenhuma. Era a gente. Aí começou a pipocar a banda. Aí tá lá o Inocentes tocando. A referência que os caras têm. É louco, né? Porra, demais. Eu penso que eu que fiquei nos anos 90, troquei carta também com um monte de gente, troquei carta com eu fico imaginando o quanto essa ideia capitalista fagocitou as nossas coisas de faça você mesmo, Sim. a coisa do culto a coisas mais simples e da distribuição mais horizontalizada. Hoje a gente tem essas mídias sociais que, se você for ver, as ideias vieram lá de trás. Das coisas horizontalizadas do punk. Não, se você pensar, os caras que trabalhavam com TI, os caras que criaram a internet, era tudo punk. Tudo punk. Essa ideia de... Porque a gente... Comunidade global, Exato, de fazer a gente mesmo É isso. A gente só demorava mais. A carta demorava um mês pra algumas chegar, estéticas de cinema, se voltar. você for parar, assim, estética de cinema, videoclipe, vieram todas Sim. dessa nossa ética do punk, assim. Aí você veio viu. algum empresário cretino, filho da puta, e Mas fagocitou a ideia. Então, mas a ideia é sempre... Você vê lá um movimento e tal, e você dilui ele e vende. Torna produto. Exato, né? A New Wave nada é mais do que o punk pop. Um subproduto do punk. Exato. Uhum. E várias bandas também, na hora que olharam o punk, falaram, mano, esse negócio é inviável, né? Eu vou ficar fazendo punk aqui, eu não vou pagar minhas contas nunca, né? Porque tem um documentário chamado American Hardcore. Eu tenho, cara. Você tem? Uhum. Eles falam a mesma coisa. Eu vejo o cara do X falando, mano, tem uma hora que a gente tava tocando, tinha 600 caras lá dentro da casa. 400 estavam brigando, 200 estavam vendo show. E isso aconteceu aqui também. Foi por isso que a gente falou, mano, vamos pra Warner, vamos tocar com o Rock Paulista. Entendi. Vou ficar aqui. Os caras... Porque assim, você pensar que são vários anos, no começo era um gangue, no começo tinha briga, era divertido, depois vira movimento, depois vem as bandas, se torna um puta movimento, aí voltam as brigas. A gente fala, mano, a gente teve todo esse trabalho pra construir isso aqui e vão voltar as brigas? Não. O Inocentes acabou ali. O passo é outro. Aquele primeiro núcleo do Inocentes acabou por causa disso, que tava de saco cheio. Falou, mano, a gente mó trampo pra produzir tudo isso aí. Os caras vêm aqui em 10 minutos, quebra o banheiro, quebra tudo, e a gente não consegue fazer mais. O cara falou, ó. Eu falei, mano. Eu briguei com um amigo meu esses dias pra saber quem foi que disse não no Inocentes. Foi o Ariel. Foi o Ariel, né? Porque qual que era... Mas já era nessa história de cansaço do rolê? É porque, cara, o Ariel é assim, ele tava a gente montou junto o Restos de Nada. Sim. Né? Ele, o Douglas e o Carlinhos, né? O Charles e tal. Aí depois, eu saí do Restos de Nada porque o Restos de Nada, pô, os caras tinham um compromisso político de verdade, participavam da Libelu, de sindicato e tal, e foram pra lá. E eu falei, eu quero fazer punk rock, ficar com esse bando de doido aqui. E fui pro Condutores de Cadáver. E não vi mais os caras. Só que o Condutores de Cadáver criou o que seria o movimento punk. Porque o Condutores de Cadáver era... vamos fazer festival, vamos trazer a galera, vamos... E aí foi pintando banda, veio o Inocentes e esse processo continuou. Né? Entendi. Né? E aí a gente grava o Grito Suburbano, começa a coisa toda e tal. Chega em 82, né? A gente mandou o vocalista embora, né? E tal. Falou, estamos sem vocalista. Vamos chamar quem? O Ariel, né? Nosso amigo lá das antigas. Das antigas. E o Ariel tava casado, tava tudo... não sei o quê. Mano, ele entra no Inocentes, o bicho
despirocou. Separou da mulher, casou com a Tina, né? Começou a se chapar. Eu te olhava e falava, mano, a gente é culpado. O cara tinha um casamento, ele era casado com a irmã do Douglas, fundador do Resinada, Nelly, que, mano... Aí tal, daqui a pouco o cara tá muito louco. E tava muito louco, meio passando do limite. Né? Tipo, tudo aquilo que a gente viveu, de treta, de tudo, ele não tinha vivido. Ele tava no sindicato, ele tava fazendo outro trampo. Sim. Né? Só que daí, com o Inocentes, ele queria viver tudo aquilo lá. E a gente falou, mano, não. Ver a estrutura de punk dos anos de 77, a gente 78. Tirou ele da banda, falou, mano, você tá fora da banda, mano, porque ele começou a ficar muito louco, não conseguia... Ele foi um dos incentivadores pra gente tocar hardcore, só que ele tava no palco muito louco e não conseguia tocar hardcore, porque hardcore você precisa de energia. Eu falava, mano, eu olhava e falava, mano, não dá, você tá... cantando, falava, mano, não, e aí... É no alto. E aí... Pode falar palavrão aqui? Claro que sim. E aí chegou num palco e tal, a gente tava lá, ele falou, pau no cu de Deus. Nós, tudo bem. Pau no cu da Globo. Tudo Lindo. bem. Uhum. Pau no cu do ABC. Nós falamos, mano, não. O Gordo falou isso umas vezes também. Aí eu olhei e falei, não, mano. Aí você quer, a gente não é gangue, não quer treta, não quero treta com os caras. Porque foda-se. Aí começou esse clima e ele foi um dos maiores incentivadores desse clima. Aí a gente tirou ele da banda, as tretas voltaram. Voltaram fortemente. E ele era um dos envolvidos. A gente não queria estar nas tretas. A gente queria organizar os shows. Essa que era. E aí traidor do movimento. Surgiu o traidor começou a surgir traidor do movimento, essa máxima, nesse momento, né? Exato. É que o Ariel é um dos que disse não é exatamente só ele, mas é um contexto de coisas que anos depois, eu falei, nossa, esses caras... Porque daí eles ficaram lá, o punk voltou pra periferia, voltou a violência, a gente saiu fora, né? E aí, depois a história foi mudando, o Ratos começa, né? Porque assim, chegou 83, ninguém tocava mais, o Cólera parou de tocar. O Edson montou uma banda New Wave lá, e o Rosas de Luxemburgo, e tchau, Olho Seco, acabou. O Ratos virou metal pra poder tocar. Sim, a gente mixaram ali, já veio com os crossovers, o hardcore é um crossover. A gente pegou aquelas influências do começo do punk que a gente tinha, pós-punk, e o cara e trouxe de volta pra banda. Na verdade, o Inocentes voltou pro começo. Né? E aí... As raízes. E começamos a se inserir no rock paulista, tocar com Mercenárias, Ira e tal, até chegar na Warner, né? Porque a gente queria viver de música. E quando foi? Você falou em Globo, falou bem da Globo. Quando é que foi aquele rolê da Globo que vocês foram pra novela? Putz, você foi, não foi? Fui. Eu vi isso numa entrevista. Foi 83? 83 foi no... Globo, alguém chegou... Era uma novela, não era? É uma novela chamada Eu Prometo. Com o Francisco Cuoco, que era um político, não sei o quê, e corrupto e tal. E aí a Fernanda Torres, que era a filha dele, ia casar com o Neila Torraca, que era um malandrão, mais velho e tal. E a Fernanda Torres, no casamento, para implicar com o pai, que era o Francisco Cuoco, chamou os amigos dela de São Paulo, os punk de São Paulo, para ir no casamento. E a nossa função era estragar o casamento. Vamos nessa! Vamos agora, né? Agora. Aí a Globo mandou um ônibus para São Paulo, encheu de punk, foi todo mundo que eu conheço que tava duro e pagou o cachê. Deu grana? Todo mundo, mano, tava desempregado. Falei, mano, vamos nessa. Aí foi o Inocentes inteiro daquela época, que era o Inocentes que foi pra Warner, que era eu, Tonhão, o Ronaldo, o André. Falei, mano, vamos lá, né? E aí fomos. Aí foi a nossa empresária na época, que era a Vivi, que casou com o Nick Cave, depois teve filho com o Nick Cave. Esposa do Nick Cave? Ela não sabia anos disso. Depois ela casou com o Nick Cave, teve uma filha, um filho com o Nick Cave e tal. Mas sim, na época que ele morou aqui. Exato, sim. Mas era bem antes, tal. E a Vivi, vou fechar uns shows pra você. Aí foi uma galera, Mingau, Gordo, foi todo mundo tava precisando de dinheiro, entrou no busão e foi, né, cara?
E era o Denis Carvalho, o diretor. Era o Denis Carvalho. E aí eu lembro que chegou, começou a gravação, aí aqueles copos, né, que não tem cerveja dentro, mas não tem boca. Não tem, né? A boca. Não sai nada. O Denis Carvalho, vamos lá, gravando, animação e tal. Os punk tudo parado. É o seu pênis caralho. Seu pênis caralho. Se não tiver algum goró de verdade, com esse negócio aqui, não vai ter animação nenhuma, não. Ele, como assim? É verdade. Aí ele, pô, Globo, pá, o que vocês querem beber? Nós, tudo. Cerveja, vodka, o que você tiver. Mano, produção da Chegou Globo. tudo. Chegou tudo, mano. Ficamos chapados, aí a festa rolou. Aí todo mundo lá, dançando com a Fernanda Torres. Estragaram o casamento? Estragamos o casamento. Ela casou? Mano, eu nem lembro mais. Mudou louco lá. Todo mundo chapando. E aí depois a gente teve como não tinha hotel, eles falaram, vocês vão ver um show do Capital Inicial no circo. E depois vocês voltam. Aí vamos ver o show do Capital Inicial. Uma merda. Treta. Aquelas merdas. E é a história dos instrumentos. Nesse show que tem a história dos instrumentos. Parece que eles pediram carona. Que eu não lembro tudo. O Gordo falou isso. Nossa, aconteceu isso. Eu vi isso no Superplá lá do Gordo, quando você deu a entrevista. E aí parece que o Capital pediu carona pra voltar com a gente. O Capital não tinha estourado ainda. Era o Capital underground, né? E tal. Sim. E aí parece que uns punk roubaram algumas coisas deles. Mas eu tinha um pedal que era do Deluxe, né? Do Fernando Deluxe? Que a gente tava lá no Napalm, e ele tinha um monte de pedal assim, e a gente tava remontando Inocentes, eu não tinha nenhum pedal, só conhecia um pedal, distorção. Só de distortion. Caralho, tem um monte de pedal que faz essas porras, esses pedais. O Ronaldo, mano, tem tanto pedal, né? Deixa eu dar um aqui. Ele não vai sentir falta desse. Que horror. Muito bom. Aí descobri depois que era um flanger. Tem um aí eu ficava tentando colocar aquele flanger em algum lugar. O Deluxe não sabe até hoje. Tá sabendo agora, ó. Fernando Deluxe, você perdeu um pedal pro Clemente. E foi o Ronaldo que pegou. Aí depois o Ronaldo, não vou usar esse pedal. Eu não, vou usar, faço questão. Genial. A gente pode falar do Mingau um pouco agora, né? Então. Já que esse programa provavelmente vai ao ar antes do evento beneficente, né? Você tem acompanhado para explicar para todo mundo, a gente está gravando uma semana antes, quase uma semana antes do evento beneficente para o Mingau, que tomou um tiro em Petrópolis. Não, em Paraty. Em Paraty, desculpa. Paraty, terra do Barcinski, abraço Barcinski. E vai ter esse evento que vocês vão tocar. E vocês têm acompanhado o Mingau? Como é que tá? Eu sou muito amigo do Caio Mantini, que trabalha com o Odair José. Sim. Ele é pai da melhor amiga da minha filha do colégio. Eu tenho acompanhado de perto. Não fiquei muito próximo, mas eu sei de todas as notícias. Eu sei que ele deu uma bela melhorada, né, Clemente? Ele deu uma bela melhorada. Mas que existe uma conta tá daquelas para ser saudada ali. E a gente tá ali para somar, para fazer acontecer, né? Pagar os médicos e tentar dar um segmento agora que ele vai para casa, né? Ou já tá em casa. Ele já tá? Não, eu acho que vai. Talvez essa grana também é para preparar tudo. Todas as coisas em casa, né? Porque, mano, o cara tomou um tiro na cabeça. Atravessou. Atravessou, saiu. Depois que eu soube a gravidade. Isso é muito triste, né? Pelo Marquinhos, o Marcos Klein, que toca com ele no... Mas então, já que vai ao ar, a gente deveria chamar todo mundo pro show lá do dia 14 de dezembro, quinta-feira, no Teatro Bradesco. Beneficente pro senhor, nosso camarada Mingau. Vai ter um monte de gente lá, você, Luiz Thunderbird. Thunderbird, e depois tem o outro lado. O outro lado da força. A gente não precisa citar eles aqui. Não. Mas todo mundo conhece e tal. Mas é isso, né? Todo mundo tem que ir lá. Porque o Mingau é um cara que, mano... eu conheço ele... O apelido dele é Mingau porque a gente conheceu ele. Vocês que botaram o apelido? Não, ele já veio já de Pirituba com esse apelido, né? Esse apelido Mingau. E tal, porque ele é bem novinho, né? E assim, a diferença é pequena. 4, 5 anos, mas quando você tem 18... Fazia toda a diferença. O cara tem 14, né? Você olha, moleque, né? Batia na cabeça do Mingau. Eu protegi o Mingau. Eu falava, Mingau, que legal, né? Agora você me protege.
E é isso, né, cara? Mingau tá aí na cena há 200 anos. Fundou várias bandas, 365, Vega e tal. Tocou com o Dinho. Tocou no Ratos. Tocou no Ratos. No Ratos, lá atrás. É a guitarrista do Ratos, né? Então, cara, é um cara que é figuraça do rock brasileiro, né? Lindo. E eu tenho uma curiosidade. Tudo que a gente queria, né, nesse começo era ter acesso à música, a todo tipo de música que a gente não tinha. A gente tinha acesso muito restrito. Era uma pessoa que comprava um disco, todo mundo ia lá gravar. Sim. E a gente queria que as bandas tocassem aqui, que passassem para cá, que a gente tivesse isso daí. Ontem tocou Paul McCartney aqui. Hoje acho que começou a venda do Rock in Rio, esgotou em 2 horas. A gente tem todas as músicas à nossa disposição, mas eu tenho a impressão que a música, a cena piorou. É porque a gente conseguiu tudo que a gente queria e ao mesmo tempo você precisa de filtros, né? Então, e esses filtros eram Kid Vinil, eram esses caras que chegavam e falavam assim, mano, ouve isso aqui, isso aqui é legal. Luiz Thunder, Gastão. Exato. E aí você chega no Spotify, você tem um universo à sua disposição. Por onde eu começo? Você vai ouvir as mesmas coisas que você já conhece. Então você fica num looping ali, né? Eu acho maravilhoso. Eu tô ouvindo discos porque assim, tem alguns discos da época que eu não tenho. Onde eu tô ouvindo? No Spotify. Eu acho uma ferramenta. Como ferramenta, tem muita coisa. Eu tenho pesquisado muita coisa, né, nessas plataformas. Sim. Assim. E ouvindo coisa nova também. Sim, bastante coisa nova. Vocês não acham que acho que assim, a cena, enfim... Só que eles são cretinos e não pagam a gente. Independentemente de Isso Desculpa. é o de sempre. Independentemente de qualquer coisa, eu acho que tem, ainda assim, tem muita coisa nova que é muito boa, cara. Mas eu também acho que a gente tem um pouco de preguiça de procurar, assim. Talvez seja uma coisa meio que entrou num automático, que eu sei o que é bom, talvez o que seja novo não é tão legal. E o Spotify, ou o Deezer, né? Todas essas marcas... São muito, eu acho, eu consumo muita coisa nova que eles me indicam. Tudo bem que eu tenho um filho de 3 anos e aí no meio, de repente, ali cai um negócio infantil. Mas eu tenho descoberto coisas novas. Eu descobri uma banda recentemente que eu não conhecia, que vai vir pro Brasil, aquele Turnstile. Ah, o Turnstile é uma coisa maravilhosa, assim, cara. Eu descobri eles já vieram, tocaram no Cine Joia. Então, eu fui, tava lá. Quem me indicou o Turnstile foi Nicolas Miranda. Ele que me indicou o Turnstile. Eu falei, cara, que banda é essa? Eu vi que era nova. Pra você ter uma ideia, eu tô ouvindo o Turnstile já faz uns 3, 4 anos. Eu gosto de ouvir coisa nova. Horror, que é uma banda de rap com punk. Tem um universo de bandas que eu tô ouvindo. Às vezes eu fico trocando com os caras. Porque pra mim, o meu espírito é o mesmo. Daquela época do punk. Então, eu acho chato. Eu chego em umas rodas punk, os caras... porque o punk... Eu quero ouvir as mesmas merda. Mas pra mim, punk hoje é Viagra Boys, Sleep for Mods, Turnstile, isso é o punk. Sleep for Mods, cara. Eu estou ouvindo, você tá ouvindo. Tem aquele Bob Vylan, né, que é legal, que é rap, no Brasil mas tem rock and roll, né, abriu a turnê da Emil e The Sniffers e tal. Caramba, então é isso. Né? Essas ferramentas servem pra isso, só que as pessoas... O roqueiro virou um preguiçoso chato, caramba. Ele quer ouvir a mesma coisa que ele ouvia na adolescência e o resto da vida. É isso aí. Você falou do monte de banda aí, essas semanas caiu um tanto de banda. Eu tava ensaiando com a banda pra ir pra gringa, e eu conheci o João de uma banda chamada Mi. Dos molequinhos aqui de São Paulo. Olha. Você não dava nada pelos moleques. Cara, eu vi o som dos caras, vi uns vídeos dos caras. É bem moleque legal. punk produzindo com uma ideia de hoje, de aqui e agora. É genial. E aí, perto da Mi tem mais um. É M-E. É inglês ainda? Que nem esses peixe morto? Mas aí ali, junto com aquilo, eu fui descobrindo um tanto de coisa. A gente tocou em Florianópolis com os caras, uns moleques, me lembraram uma banda das antigas chamada Tormento dos Vizinhos, que eu trocava carta com eles. Caramba. São os Budang, sacou? Budang. Mano, tem um tanto de coisa acontecendo. Exato. Só que é isso que o Clemente tá falando. O roqueiro velho, ele precisa acabar, cara. Porque ele é um baita de um preguiçoso, tá ligado? Posso aproveitar que a gente tem pouco tempo. regressiva? Tal como os punk velho, a gente também tem que acabar. Eu queria que o Clemente falasse o que ele anda fazendo hoje em dia, se seus filhos estão com a loja de futebol. Disso, eles têm a lojinha deles de camiseta. Né? Isso me poupa de dar dinheiro pra cerveja deles. A
Toledo Store, mas é só no Instagram, é uma coisa pequena e tal, né? Eu sigo os moleques, tem um monte de coisa boa ali, cara. E que eu gosto de futebol, que gosta de futebol antifascista, essas coisas. Eu tô sempre vendo as coisas dos moleques. Pô, que legal. E meus moleques são da Gaviões, né? Ah, eles são da Gaviões? São da Gaviões, vão todos os jogos, estão lá. Sensacional. Aí é um pouco do caramba. Vai Precisamos sempre de torcidas de futebol, principalmente as antifascistas. E você, sim. o que anda fazendo? Conta aí. Cara, tô com Inocentes no estúdio, estamos gravando um disco novo, vai ser um disco acústico. Ai, que louco. Tá bem doido tocar punk acústico e tal. A Plebe lançou o Evolução, né? Tá em turnê, que é um álbum duplo. Acho que a gente vai demorar uns 10 anos pra fazer outro disco. Gastou tudo nesse. Tem 28 músicas inéditas. Que demais. Né? E tal. Estamos fazendo show, né? Agora, sábado, tem Inocentes em Campinas, né? De graça, na concha acústica do Taquaral, né? Genial. E tal, e semana que vem é Plebe em Jundiaí, lá no Parque da Uva. Então, assim, estão trabalhando, né? E tô pronto, tô quase lançando um disco novo, solo, fazer uma parceria com o Johnny Monster, que fazer legal. Clemente e Johnny, os dois solos juntos. Que legal. Assim. Que legal. Eu sou da banda solo dele e ele é da minha banda solo. Nunca parou, né, Clemente? Não dá, Nunca né? parou, né? Não Muito dá. legal isso. É isso aí. Quer Pô, anunciar, quer demais. falar ali? Clemente, quer falar alguma coisa pra rapaziada direto? Tá de boas? Rapaziada, direto! Ali, a rapaziada tá ali dentro daquela caixinha ali. Rapaziada, nessa caixinha aí, sai, vem pra cá tomar uma cerveja com nós, né? As pessoas ficam muito nas caixas, né? Chega, né? Tem que ir nos lugares, ver os shows, ver o que tá acontecendo, ver show de banda nova, isso tem que acontecer, né? Aproveita o clima de final de ano. Exato. Porra, Essas bandas velhas, né? Dead Fish, não precisa ir mais. Inocentes, os velhos. Chega. Chega. Basta. Pô, obrigado demais, Valeu. Clemente. Clemente, muito Opa. obrigado. Sabia que ia ser um baita papo. Genial. Obrigado por Legal. acrescentar aqui mais essa pedrinha no murinho. Ó, Valeu. Genial. Pô, eu tô me sentindo o Roger Waters, né? Muito obrigado, cara. É nóis, vamos junto. E segue todas as redes Cucamonga Insta, Terra Entreter, todas as redes do Terra, segue a gente lá, tem todos os episódios do Sem Ensaio, então acompanha a gente. O Clemente aqui, obrigado pela aula, tá? Assim, vou só reforçar o que eu falei no começo, de verdade. Cara, tentei escutar só, pra mim isso aqui é história, pra mim os três aqui, chega. Ó, que isso. Valeu. Ó.